Muito boa tarde, mais uma vez, são exatamente 12 horas e 14 minutos, está começando mais uma vez aqui o Estação Entrevista, né? Estávamos aguardando o contato com o deputado distrital Roberto Negreiros, estamos aqui com ele ao vivo para poder conversar com a população do Distrito Federal. Deputado, muito boa tarde, seja muito bem-vindo à Estação Entrevista. Boa tarde a todos, né? Já passou já do meio-dia. Então, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade no programa Estação Entrevista, da Rádio Web Rádio Resgate, e fico à disposição de todos os ouvintes e da população. Deputado, muito bem. Eu sei que o senhor está com a agenda apertada e eu agradeço aí por o senhor ter cedido parte do seu tempo para poder conversar com a população do Distrito Federal e aqui com o nosso programa. Deputado, diante dessa situação da pandemia, quais foram as suas ações na para poder tentar minimizar os impactos dessa pandemia que está assolando o Distrito Federal? No primeiro momento, que fique claro para a população, a Câmara Legislativa é o poder legislativo local, né, do Distrito Federal, que representa toda a população, mais de 3 milhões de habitantes. E nós estamos funcionando, apesar dessas restrições impostas, né, nós excepcionamos as medidas, que são medidas acertadas do governador Ibanez em relação à pandemia, né, que é tendo a quarentena, porque esse Covid-19 ele não é uma gripezinha, como alguns estão dizendo, alguns agentes públicos dizendo. Então, tem pessoas morrendo, os cientistas ainda não descobriram quais os remédios que são eficazes e, infelizmente, nós estamos perdendo pessoas no mundo inteiro. A Câmara Legislativa, o papel dela é fazer o apoiamento do Poder Executivo em todas as ações necessárias. O primeiro momento que nós fizemos, nós estamos com uma convocação remota, né, com os meios tecnológicos, em que fica presente lá no plenário somente o presidente Rafael Prudente, o vice-presidente Delmácio e eu, enquanto segundo secretário da mesa diretora, ajudando nos trabalhos e os demais parlamentares em suas residências, trabalhando de forma remota. Ontem aprovamos muitos projetos, um deles que foi muito importante é o projeto que coloca 26 milhões de recursos para que a Secretaria de Desenvolvimento Social possa adquirir cestas básicas para chegar nessas pessoas que estão vulneráveis. A gente pega o pessoal que é autônomo, que não tá conseguindo trabalhar, as pessoas que vendem nos sinais, que são pessoas batalhadoras, que não têm a oportunidade de ter um ganha-pão, e você não tem muitos carros, você não tem as pessoas circulando na cidade. Eu, deputado Roberto, eu tenho, por vir do setor produtivo, tenho uma preocupação muito grande, Carlos. A minha preocupação é justamente na questão do que os efeitos dessa pandemia, que não é culpa do governo, é uma situação que é imprevisível, vai gerar nos empregos. A gente já estava com uma taxa de desemprego de 17% no DF. E é aonde que o Estado vai chegar, né? É muito preocupado e ver o que a gente pode fazer enquanto ações. Perfeito. Deputado, em relação a essa situação toda na economia, o impacto já está sendo negativo, já a população, acho que já é de conhecimento do senhor, já estão promovendo algumas passeatas, algumas caminhadas em relação ao Buriti, na frente do Buriti, aliás, fazendo as provocações necessárias para que o governador possa ser sensível e, obviamente, cuidar de quem tem que cuidar, né? E que o comércio volte a funcionar. E o senhor analisa dessa situação? E primeiro, voltando como eu me alonguei um pouquinho, né, que o tema é bem complexo, voltando à sua pergunta sobre as minhas ações, as ações que não são em conjunto de toda a Câmara, eu pedi, por meio de indicação ao Poder Executivo, por exemplo, a reabertura das óticas do Distrito Federal, que são importantes, e não há esse tipo de aglomeração, a reabertura das oficinas de bicicleta, a gente vê aí a questão de entrega, né, muitas entregas hoje tecnológicas de aplicativo, tem muitos que são de bicicleta, são bicicleta quebrada, né, que tem que ter as oficinas. A questão de atuação, por exemplo, os problemas não param, né? Como lá no Monjolo, no núcleo rural Monjolo, teve um problema que a própria TV noticiou com falta de água, você imagina. As pessoas estão tendo que ficar em casa e faltar água ainda, a situação vai piorando, a questão de
aprovado, em que os supermercados terão que adotar medidas de proteção enquanto durar essa pandemia, em que a pessoa que for comprar coisas no mercado tem que ter um funcionário colocando o álcool onde põe a mão no carrinho, o álcool na mão dos visitantes. Isso é importante para se evitar contágio e a gente conter essa curva de contaminação. Higienização dos ônibus públicos também é um projeto de lei meu que ainda falta a votação, que talvez seja hoje, no período da tarde, em sessão remota, e diversas outras medidas. Agora, o principal, a questão da área econômica, a gente tem que entender o seguinte: muitos gestores, eu vejo que uma preocupação grande com a questão econômica, mas nós temos a questão da saúde. Eu, por ser filho de nordestino e sempre ter essa questão de humildade, não adianta você ter o emprego, você não ter a questão do seu sustento, se você não tiver a saúde, se você vier a falecer. Você concorda, Carlos? Então, eu sou do coro do governador Ibanez, diversos outros governadores, e até do ministro de Estado da Saúde. Está tendo um problema no governo federal, eu não quero entrar nessa seara, porque o meu foco é o Distrito Federal enquanto deputado daqui. Quero dizer que eu fico entre a vida e a questão econômica, eu fico com a vida, a defesa da vida, a saúde dos habitantes. E nenhum governante, em sã consciência, faria. Você imagina uma medida dura dessa, o que o governador passa na cabeça dele se ele tomar essas medidas. Ele certamente está bem assessorado com o secretário de saúde, os técnicos da saúde, vigilância sanitária, porque esse vírus não é brincadeira. Eu estava vendo uma matéria de um portal que morreram 4 familiares numa cidade de São Paulo, que foi o seguinte: eles foram fazer uma festa de aniversário, se reuniram, tinha uma pessoa contaminada, quando mais 3 entes da família, e na realidade foram mais 6 entes, que tem 2 sobreviventes. E as pessoas faleceram, vieram a falecer em questão de dias. Então isso é uma tragédia que a gente tem que buscar meios de poder ver. O impacto ele é inevitável a nível mundial. O Distrito Federal vai perder uma arrecadação de 2 bilhões média neste ano. Então vai vir uma recessão. E o que a gente está tentando enquanto medidas? As medidas são para minimizar impacto. E eu, deputado Robério, e outros parlamentares, o que a gente debate? Não adianta a gente defender o setor produtivo se a gente não amarrar, por emendas parlamentares aperfeiçoando, a garantia dos empregos. Não adianta você minimizar, ver linhas de crédito subsidiados para que as empresas possam sobreviver e ter um colchão financeiro, se não tiver o compromisso delas não demitirem os empregos ora existentes. E isso a gente está tomando esse cuidado com bastante zelo, tá, em relação a essa questão dos empregos. Eu venho do setor produtivo e é aquilo que a população tem que entender. Se o setor produtivo morrer, se as empresas morrerem, sejam pequenas, médias, grandes empresas, e que a população entenda que 80% dos empregos do nosso país são as pequenas empresas que geram. E elas não têm, às vezes, um colchão financeiro para aguentar. Como é que uma empresa vai sobreviver, um restaurante, ficando 2 meses, 3 meses fechado? E isso é preocupante. Os garçons, imagina a situação dos garçons de restaurante, o desespero dessas pessoas. Então, nós legisladores, nós deputados, temos um papel fundamental de, nesse momento, unir. Não existe oposição, não existe situação, não existe governista. Hoje, temos 24 deputados da Câmara Legislativa e tem que ter uma aprovação, igual a do projeto de calamidade pública, que já foi aprovado. Foram os 24 deputados que votaram favoravelmente, que dão uma condição maior do governo de poder fazer um gasto sem incorrer na lei de responsabilidade fiscal. Então eu vejo o governo preocupado, esse negócio das cestas básicas, que nós votamos ontem. Nós votamos o primeiro e o segundo turno extraordinário ontem, saímos da Câmara quase 10 horas da noite. Hoje não vai ser diferente. Nós temos uma pauta extensa de mais de 36 itens, e a ideia é essa: lutar para que se minimize o impacto, principalmente na população menos favorecida, os que estão sofrendo sem a condição do emprego. Agora, eu digo, dói muito, mas a gente tem que ter algumas medidas dessa questão de afastamento social para que não vire uma tragédia, porque nós temos, hoje a rede pública tem 300
prioridades não param. Uma pessoa tem um acidente de trânsito, uma pessoa pode ter um AVC e precisa da UTI, você imagina a rede de saúde entrar em colapso. E se ela entrar em colapso, não adianta você, não vai ter distinção de credo, de religião, de poder aquisitivo, nem nada. Se chegar num caso grave desse vírus que é nefasto e não tiver o respirador, a pessoa morre. Sim. Como aconteceu na Itália, uma coisa que eles achavam que era brincadeira, pagaram para ver e a sociedade vem morrendo agora, que vem diminuindo essa curva. Chegaram a morrer mais de 1.700 pessoas por dia na Itália. Estados Unidos também brincou no início e teve um recorde de mortes de 1.200 pessoas só num estado, que é o estado de Nova York. Então, não é uma brincadeira e não é uma gripezinha. Um agente público falar que isso é uma gripezinha é de uma extrema irresponsabilidade. É verdade. Até mesmo o Drauzio Varela incorreu nesse erro no mês de janeiro, depois foi repetido pelo presidente da República, né? Então, isso aí o pessoal não teve um zelo com isso. Eu não quero polemizar demais, claro. Como eu não estou deputado federal e nem senador, eu acho que isso aí é o papel do Congresso Nacional fazer o foro ideal. O meu foco hoje, como deputado estadual daqui do DF, deputado distrital, é o Distrito Federal. Eu quero defender a economia do Distrito Federal, mas em primeiro lugar, antes de tudo, a saúde. Porque sem saúde você não adianta. Não adianta você ter emprego sem você ter saúde. Inclusive, deputado, permita-me. E a população tem que entender que, às vezes, as pessoas que acham que isso é brincadeira, elas só passam a acreditar quando acontece um ente familiar seu é acometido por esse vírus e infelizmente vem a falecer. Infelizmente está acontecendo isso, tá? Muito bem, deputado, e a questão também, eu estava fazendo um estudo em relação ao seu projeto, interessante inclusive, consta também que o senhor pretende aí fazer uma provocação aos demais pares para convocar os aprovados no último concurso na área da saúde? Bem lembrado. Na Câmara Legislativa, eu na mesa diretora, eu sou o segundo secretário que tem uma missão de orçamento, administração e finanças da casa. Eu já pedi para fazer um estudo e estou sensibilizando o presidente, o deputado Rafael Prudente, que com esse projeto da calamidade, que está aprovado no âmbito do Distrito Federal e que nós aprovamos, que a gente possa chamar, a gente está com um déficit de médico, de enfermeiro e auxiliar de enfermagem, que muitos se aposentaram, para que o poder tenha esse chamamento, como o DF fez agora, né, na semana passada, chamou mais de 250 aprovados no concurso do Poder Executivo para a Secretaria de Saúde. E no Poder Legislativo, como eu tenho esse papel, eu já pedi estudos à área financeira e orçamentista da casa para ver essa possibilidade. Perfeito. Deputado, em relação, o senhor também destinou um valor de 500 mil também para o combate ao coronavírus? Sim, eu botei 800 mil reais imediato para rubrica orçamentária de UTI, para ser utilizado em UTI. E hoje estou estudando para que a gente possa fazer também um reforço para a compra de cesta básica, para que tenha também o orçamento financeiro, eu fazendo o meu papel também para atender a comunidade que está extremamente vulnerável, sem poder ter o seu sustento e ter pelo menos nesses 2, 3 meses que se avizinham aí dessa questão de quarentena. E espero que nós tenhamos, a partir de maio, um horizonte em que a gente possa ir flexibilizando e reabrindo o comércio. Como o próprio Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro, do estado, ele já está flexibilizando em mais de, acho que 20 municípios, essa reabertura gradual, depois desse afastamento social para fins de saúde. Perfeito. Deputado, tem a participação aqui da comunidade aqui de Ceilândia, o nome dela é Eli Couto. Ela vai fazer uma pergunta para o senhor. Tá? Pode fazer, fica à vontade. Fica à vontade até com críticas também. Não, claro. Perfeito. Pode perguntar. Oi? Por favor, Eli, pode falar. A respeito do coronavírus? Alô, boa tarde, deputado. Boa tarde. Tudo bem? Eli Cleuda Couto. Tudo jóia. Olha só, deputado, na verdade é uma curiosidade. Como vocês que estão à frente aí, logicamente, né? Vocês que foram eleitos pelo povo,
e que estão à frente do nosso governo estão encarando aí essa pandemia no dia a dia, né? Na verdade, eu gostaria que você falasse como deputado, como você se sente, né? O que você acha que pode ser exagero ou não, e o que você acha que a população realmente ela tem que se atentar. Mais ou menos o que eu passei, no primeiro momento é aquilo que eu falo. Eu venho do setor produtivo, então se você pegar, eu sempre lutei há 8 anos aí como parlamentar, já no terceiro mandato, sempre pela questão da empregabilidade. É engraçado, assim, vem uma notícia ruim dessa, o DF com mais de 17% já estava com mais de 17% de desemprego, e vem uma bomba dessa que é a questão da pandemia. A minha orientação é que é o seguinte: não adianta ver a questão econômica sem antes ver a saúde e o risco para a nossa população. Tá? Eu acho que a população, isso é um assunto muito sério. Nenhum governador em sã consciência gostaria de fazer uma medida tão drástica. Você imagina, uma medida que vai gerar problema para o Estado, a arrecadação do Estado vai diminuir. Se o comércio não funciona, diminui o pagamento dos impostos, porque não tem a geração de riqueza, de geração de emprego e renda. Então, o que eu digo é a população ter um pouco de paciência, sei que é difícil, mas que a gente possa, a partir de maio, já buscar um horizonte de flexibilizar essa quarentena, como o Rio de Janeiro já está fazendo, mas o problema é que o Distrito Federal tem uma curva, ele tem uma questão de infectados que é uma das maiores do país, mas está sob controle durante alguns dias, porque aqui é uma cidade que vem muita gente de outros estados, né? O Congresso está aqui, e vem tudo de fora quando o aeroporto ainda estava aberto para esses voos internacionais. Mas é ter paciência. A Câmara Legislativa está trabalhando toda terça e quarta. Nós temos plenário que começa 15 horas da tarde e vai até 10 horas da noite, sendo outros dias da semana nós temos as comissões permanentes que estão sendo feitas tudo em questão de conferência, que a gente colocou uma legislação nova, como o Congresso está fazendo também. Nós temos parlamentares aí com quase 80 anos, né? Parlamentares acima de 60 também, que são grupos de risco, e a gente não poderia colocar essas pessoas em risco, e eles estão em casas, em quarentena, respeitando a quarentena imposta pelo governo, mas continuam trabalhando arduamente. E convido a população para que entre no site da Câmara, hoje, a partir das 15 horas, que tem lá a TV Web, ao vivo, com essa sessão remota, que é no www.cl.df.gov.br. Aí vocês vão assistir a sessão, que deve durar aí a tarde inteira, entrando no período da noite, com mais de 35 itens na pauta. Perfeito. Deputado, eu gostaria de agradecer a sua participação, e antes de encerrar essa entrevista, eu gostaria de pedir para que o senhor pudesse mandar uma mensagem de esperança para a população do Distrito Federal, que afinal de contas também não é fácil, né? Todos os dias a mídia bombardeia a população do Distrito Federal com um pessimismo absurdo, que tem gerado, inclusive, até mesmo aumentado outras doenças, como depressão, até mesmo outros crimes, né? E eu primeiro quero agradecer aí a oportunidade no programa Estação da entrevista da Web Rádio Resgate, né? Falando aqui por telefone, agradecer aí ao Carlos Roberto, me colocar à disposição de vocês, e quero passar para a população, eu acho que nós temos que ser sempre otimistas, porque a pessoa que é pessimista, ela já pensa na coisa dar errado. Eu sei que dentro de problemas, de adversidades, a gente tem que sempre buscar sempre uma oportunidade, e creio que fases ruins todo ser humano passa, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja numa questão de saúde própria ou de entes queridos. Mas o que a gente pode fazer agora, que é uma situação difícil. Eu tenho 41 anos de idade, eu nunca passei por uma pandemia. A última pandemia que teve a nível mundial foi em 1918, que teve uma doença séria que, naquela época, morreram milhões de pessoas no mundo. Então a gente tem que ter paciência, porque o desespero, a gente não se resolve nada. E que em maio, eu como otimista que sou, eu vejo aí um horizonte, um comércio abrindo de maneira flexível. Eu acho que os cinemas, essas aglomerações de festa, vão demorar um pouco mais, mas eu acho que tem muitos comércios que conseguem abrir. Por exemplo, por que com a ótica não pode abrir? Por que
que uma oficina de carro abre, uma oficina de bicicleta não abre. A gente tem que flexibilizar para que o comércio comece a voltar à normalidade e o Estado também comece a ter a sua arrecadação de impostos. Tá certo? E na Câmara nós estamos vendo diversos adiamentos de pagamento de impostos para a sociedade, seja IPTU, a questão de água e luz, a gente já tem uma garantia do governo de que não haverá corte, porque a população ela tem que se restabelecer, tem que ter seu poder aquisitivo de volta para que possa honrar os seus compromissos. Muito bem, deputado. Eu gostaria mais uma vez de agradecer em nome da equipe da Rádio Resgate, da Eli Couto, o Luiz Eugênio, no caso a Tereza e Arno Cabral. Queremos agradecer a sua participação conosco aqui, você ter, passar parte do seu tempo aqui para poder conversar com a população do Distrito Federal. E depois da pandemia, né, que a gente não pode participar dessas questões externas, se houver o convite, eu participo aí ao vivo, ao lado de vocês, que eu acho que dá um dinamismo melhor. Não, perfeitamente, até porque foi uma criatividade da nossa equipe aqui de entrevistar vocês por telefone, até para ficar mais fácil, para ter essa interação e para que a população, contribuintes, se sintam acolhidos por vocês. Tá, joia. Obrigado e me coloco à disposição. Muito obrigado aí, obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos aí e otimismo. A minha mensagem para a população chama-se vamos ter otimismo. Momentos ruins passam e daqui a pouco se florescem os momentos que serão bons e a retomada do crescimento econômico e o principal, com a saúde da população. Muito obrigado. Boa tarde, deputado. Tchau. É isso aí, está essa entrevista comigo, Carlos Roberto. Recebemos aqui há pouco o deputado Roberto Negreiros nessa entrevista aí para poder conversar com a população do Distrito Federal em relação aos anseios e vários outros problemas concernentes a essa pandemia. Nós queremos agradecer a você pela audiência.